Estamos informando seus seguidores que iniciou um vídeo ao vivo. Começamos! Olá, minha gente! Vamos falar hoje sobre narcisismo. Se você tiver sua dúvida, vai mandando pra gente. Hoje a gente vai esclarecer as dúvidas de vocês, tá? Tô aguardando a psicóloga Stephanie e a psicóloga Juliana Marcon entrar pra gente começar a nossa live. A nossa live vai ser um assunto aberto, tá? Assim, o tema principal é narcisismo. E aí você vai trazendo suas dúvidas, se você quiser trazer os seus desabafos aqui. Eu tô aqui e tô aqui no TikTok. No TikTok eu deixei lá, pra quem tá no TikTok quiser ir na rede vizinha, tá? Eu tô lá na rede vizinha agora, numa live, tá bom? Então eu deixei o TikTok aqui e o Instagram aqui. Então você que tá aqui no TikTok também, vem aqui para a rede vizinha para tirar suas dúvidas. A gente vai falar sobre narcisistas, tá bom? Você que é vítima de narcisistas. Só tô esperando a psicóloga Stephanie e aí a psicóloga Juliana Marcon pra gente começar. Se vocês quiserem dar um oizinho aqui, mandar um tchau pra mim, mandar um coraçãozinho. Se você conhece alguém que tá passando por isso, que passou, que precisa também ouvir, manda pra essa pessoa a live, tá? Pra ela vir pra cá, que às vezes a gente consegue captar, que às vezes a pessoa tá lá, ela não percebe que ela tá vivendo um abuso, né? Ela não tá conseguindo ver. E aí ela vem aqui, ela começa a escutar, ver as histórias, ela começa a se identificar. A gente percebe que a gente tá dentro de um relacionamento mais facilmente quando a gente começa a ouvir as histórias de pessoas que passaram pelas coisas que a gente passou, né? Já fui vítima, agora sou sobrevivente. Vamos lá. Então, gente, eu nem vou falar o nome de vocês aqui, porque como fica gravado, né? Agora que eu me dei conta, nas outras lives eu tava mandando oi, mandando beijo pra vocês. Nem vou falar aqui pra não ficar gravado, né? Que às vezes vocês não querem, né? Então vou só mandar aqui, boa noite, oba. Deixa eu ver quem aqui. Tem gente entrando já. Excelente tema maravilhoso, boa noite. É a Ju. Vamos ver quem mais que vai entrar aqui. Ju, acho que tá dando aquele problema da semana passada, da semana retrasada. Eu tô te adicionando e você não tá entrando. Vamos falar um pouco sobre o narcisista oculto, bacana, vamos falar assim, tá? Narcisista oculto, que é mais difícil de identificar. Porque o narcisista exibido, aquele que fala muito de si, aquela pessoa, é mais fácil. Agora, o oculto realmente é um pouco mais difícil. Hoje, Alô, vocês! Gente, o que aconteceu? Tô aqui. Peraí. Tá vivo, Lê? Ai, de novo, abri a câmera aqui e tava virada com o espelho. De novo, assim, nessa caracas aqui. E ela soltou a borrachinha agora, acabei de ver, tem que colar. Do seu tripé? É, meu tripé. Agora foi. Deixa eu ver se a Stephanie chegou. Chegou. Convidei ela já. Eu tô lá no TikTok. Eu coloquei os dois. Sério? Que legal! Então, quem tá aqui no TikTok, pode vir pra rede vizinha que a gente tá aqui pra tirar dúvidas de vocês, tá? Chegou a nossa vampira! Boa noite, gata! Cheguei! Esther, Nossa, gótica suave. Acho que tá suja. Olha tá, deixa eu ver aqui. Né? Vocês estão me ouvindo bem? Tá perfeito seu áudio. Aproveitando aqui, você que tá aí assistindo no TikTok, a gente tá na rede vizinha, tá? A gente tá ao vivo lá na rede vizinha. Pode ir. Gente, burlando o sistema. Adoro! Fazendo na rede vizinha e aqui, isso mesmo. A outra rede me derruba, né? Ou não, né? Gente, boa noite, sejam bem-vindas. É muito bom ter vocês sempre. É muito bom, é muito bom. Boa noite, clã. Gente, pra quem não me conhece, meu nome é Letícia, sou psicóloga. Aqui nas redes sociais a gente fala de narcisismo e narcisistas, tá? Narcisista, namorado, marido, mãe, pai, irmão, chefe, a gente fala de tudo um pouco.
Aí eu vou apresentar para vocês as meninas, né? As psicólogas estão aqui para ajudar a esclarecer as dúvidas de vocês, tá bom? Bom, eu me chamo Juliana Marcon, eu sou natural de Dourados, eu trabalho com foco em independência emocional e também reconstruir a autoestima de mulheres que foram vítimas, né, de narcisistas. E agora também desenvolvo também o trabalho junto com as meninas sobre o nosso grupo, né, o grupo terapêutico Clã das Mulheres Corajosas, né? E a nossa live hoje tem um pouco essa pegada que é o que a gente trabalha no grupo. Exatamente. Você que tem dúvida, tá? Sobre o Clã das Corajosas, como funciona, é essa estrutura aqui, tá bom? Só vai ter mais você ali do ladinho. Né, Esther? Isso, a diferença é que a gente vai poder te ver e te ouvir a sua voz. E isso tem um poder muito forte, gente. Eu sou a Esther Luz, eu sou terapeuta de mulheres, eu sou especialista em relacionamento tóxico e empoderamento feminino. Também sou uma sobrevivente de abuso sexual infantil. Convivo com narcisistas na minha família desde a infância, já fui casada também com um narcisista. Encontrei o meu caminho aí para a liberdade, para sair disso, para cortar o contato. E agora o meu propósito é compartilhar isso com outras mulheres. Como ser livres, né, gatas? Esse é o nosso objetivo. Isso mesmo. Vamos começar, então? Bora. Pegar o bonde. O bonde já tá andando. Pau na máquina. Começar. Vamos lá, deixa eu ver. Boa noite. No meu caso é oculto. Ah, tá. A pergunta que eu tinha visto aqui, né? Ela pediu pra gente falar sobre o narcisista oculto. Porque é muito mais fácil da gente conseguir identificar o narcisista grandioso. Mas e o oculto? O oculto, ele tá ligado ao narcisista vulnerável. Então, o oculto, sim, por exemplo, ele não tem os ataques de fúria. Ele não tem ele não gosta de se exibir, ele não gosta de se aparecer como o grandioso. Né? Ele é uma pessoa mais fechada, mais centrada, é mais sutil a violência, né? Aquela violência mais psicológica, não é tão expansivo assim. O que vocês têm a falar sobre o oculto, gente? É o mais perigoso, né? Quanto mais sutil, sim, quanto mais difícil de identificar, mais perigoso é. E eu percebo que o oculto, ele geralmente eu chamo de parasita, que é aquele que quer ficar sugando ali um tempão, né? Ele passa anos e anos sugando as pessoas de formas tão sutis que ninguém percebe. E por isso que ele é o mais perigoso, porque é o mais difícil de ser identificado. Então ele vai te causando danos anos e anos, e quando você vê, meu Deus, já passou 10, 20, 30 anos que eu tô sendo sugada, abusada, destruída e não conseguia nem enxergar. Sim. E é bem nessa pegada que a Lê falou, né? Ele é o mais vitimista, ele é o mais vulnerável, né? Diferente do outro que é mais explosivo, mais agressivo, ele sempre vai estar se colocando nesse lugar de coitadinho, né? Então, isso é mais perigoso porque a longo prazo prende a mulher há muito mais tempo na relação, né? O grandioso, você identificando, você já fica mais né, alerta, você consegue, né, estabelecer contato zero e tal. O oculto não. Demora para você perceber, né, que tudo isso faz parte de chantagem emocional, tudo isso faz parte de manipulação, então ele acaba se tornando mais perigoso. É igual, por exemplo, eu recebi uma mensagem hoje, né, que ela falou assim, mas a pessoa que eu convivi, ela pedia desculpa, ela não me traía, olha como é difícil, mas até eu falei pra ela, identifica como que tá o seu corpo, como que o seu corpo reage, porque o corpo vai te explicar, geralmente ela tá doente, geralmente ela tá com a autoestima pra baixo, ela sente culpa. Ansiosa. Ela tá ansiosa, né, porque é uma pessoa que ele vai colocar toda a culpa em cima de você de forma sutil. Né, eu tô fazendo o meu máximo, você que não reconhece, né? Você que às vezes ele vai conseguir de forma sutil ali te atacar até que você explode, né? Até uma pessoa esses dias falou pra mim assim, mas fulano parece que é narcisista, mas quem explode é fulana, porque ele é oculto, né? Ele vai provoca ela vai explora, ele olha pra ela e fala, tá vendo? Você que é tóxica. Ela tá sobrecarregada dentro de casa, cuidando do filho, cuidando da casa, fazendo isso, fazendo 1000 tarefas.
né? E aí ela não aguenta mais aquela sobrecarga, ela explode, e aí ele fala, viu? Você, né? Você que não tem controle, você que provoca, você que é a problemática, você que é doente, a doente mental aqui, né? Então, é realmente observar como é que o seu corpo tá sobrevivendo nessa relação. Porque a relação ela tem que ser boa e ponto. Não é, minha relação é boa, mas não existe mas. Não existe. Quando duas pessoas estão dispostas a dar certo, não existe mais. Porque você conversa com o outro, você dialoga com o outro para e pensa, não, vou melhorar, porque essa pessoa está sendo prejudicada pelos meus comportamentos. É isso, o relacionamento recíproco é isso. Existe diálogo e os dois entram num acordo para os dois viverem bem. O narcisista não, ele vai sempre jogar em cima de você a responsabilidade, a culpa, né? Você vai sempre sentir remorso pela situação, às vezes você vai brigar por alguma causa e vai ser sempre em vão. Ele não vai assumir as responsabilidades. Ele vai falar para você que deveria ter feito, que não era ele. Então, realmente, gente, o oculto ele é mais difícil. Mas você percebe que existe a violência ali dentro, tá? E foi importante você ter falado do corpo, porque embora ela colocou ali a situação que você expôs, né, que não traía e tal. Embora o oculto não traia, né, você não descubra uma traição, ele é o que mais triangula, né? Porque ele vai usar pessoas próximas, amigos, mãe. Ele vai usar essas pessoas para te enfurecer, para te fazer você sentir ciúmes, por exemplo. Não, então, isso que a Lê falou de escutar o seu corpo é muito importante. Por que eu estou sentindo ciúme disso? Por que essa situação me gatilhou ter essa reação, esse sentimento, essa explosão de ciúme, enfim. Porque esse como a Stephanie falou, é o mais perigoso, é o que mais triangula. Embora você não descubra, né, que ele tenha caso com outras mulheres, com outras pessoas, ele vai usar das pessoas para te provocar ciúmes. Isso é uma forma de manipulação, né? Então, às vezes é muito difícil perceber isso. E se escutar é um momento crucial, gente, porque o relacionamento abusivo, a maior face dele é silenciar as mulheres, né? É você não se escutar mais, é você se distanciar socialmente de outras mulheres, né? Você literalmente ficar isolada ali, sem você saber o que está acontecendo, sem você se conectar com você mesma. E o narcisismo... Teve até uma deusa aqui que comentou isso, ninguém da minha família acredita em mim. Gente, o oculto ele é desse jeito. Às vezes a mulher, a parceira já percebeu, mas os filhos não percebem. A família dela tem narcisista oculta que conquista a sua família. Ele faz a sua família virar um bando de soldadinho dele. Então a sua mãe te liga para falar: oh meu Deus, você vai terminar com ele mesmo. Tadinho, filha. Olha como ele tá sofrendo. Sabe, assim, o seu pai... Ai, você voltou. O seu pai fica super feliz porque você voltou com o narcisista, porque eles realmente não conseguem enxergar quem que o narcisista é. E aí isso dificulta, porque às vezes a vítima enxerga, mas ela não tem validação nenhuma, ninguém acredita, ninguém fala, realmente isso tá errado. E aí ela começa a duvidar dela mesma e vai caindo cada vez mais nas armadilhas, no ciclo. É terrível, gente. E sabe onde é muito comum encontrar narcisista oculto? São os narcisistas religiosos. Igreja. Porque ele vai usar toda a palavra bíblica para te controlar, para te manipular, para fazer sentir culpa, para você ser escrava dele, ser escrava, né, de tudo, né? Você vai se sujeitar a tudo em nome desse Deus que ele fala. Então é muito comum o narcisista oculto dentro da igreja, tá, minha gente? Aqui eu vi uma coisa interessante, que ela falou assim: eu sou psicóloga e também passei por um relacionamento com uma pessoa com traços narcisistas. Gente, é muito comum, porque geralmente a psicóloga ela tem traços da cuidadora, da síndrome. Geralmente a psicóloga ela tem a síndrome da salvadora. Empatia. Ela tem muita empatia, então ela entende. O que ela vai fazer? Ela vai levar o companheiro para psicóloga também, vai levar ele para terapia. E o narcisista oculto, o narcisista vulnerável, é muito comum ele procurar várias terapias, não sei o quê, né? Porque ali ele vai levando ela na conversa, né, Ju? Sim, exatamente. Eu também passei por isso, né? E embora a gente tenha
um certo... Nós não temos superpoderes, né, de ler mentes e ler pessoas e tudo mais, né? E querendo ou não, na faculdade, né, na graduação, a gente não tem muito contato com esse mundo, né, com esse universo. A gente começou a abrir os olhos, não tem muito tempo, né? Quando a gente fala de narcisista, a gente está falando de pessoas que são predadores, de pessoas que têm um desvio de caráter, né? Elas têm consciência do que estão fazendo e tudo mais. Então, acaba que alguns perfis, como o nosso, por exemplo, né, profissionais da saúde, tem esse perfil dos empatas, né? Então, ela vai entender, ela vai se colocar no meu lugar, ela vai entender que foi um trauma da minha infância, né? Então, eles fazem muito essas leituras, né? Então, infelizmente, não tem como a gente se blindar dessas pessoas, né? O que podemos é observar os comportamentos, observar os perfis, né? Os sinais que eles apresentam, né? Porque, querendo ou não, a gente acaba se tornando uma presa fácil. E outro detalhe. Sobre poder, né? O poder de enganar uma profissional da saúde. Gente, eles vêm atrás. Aqui nos nossos Instagrams não vem, meninas. Eles não vêm atrás. Alguns vêm comentando, alguns vêm mandando mensagem. Porque é aquela coisa, se eu conseguir enganar essa mulher que trabalha com isso, nossa, eu vou me sentir muito foda. Eu vou me sentir muito poderoso. Eu vou saber que eu sou o bichão, entendeu? É sobre isso, gente. É sobre poder, é sobre explorar recursos, é sobre usar os outros para suprir as próprias necessidades de uma forma completamente egoísta, dominadora e destrutiva. E o fato da gente entender sobre narcisistas não nos blinda de conhecermos narcisistas. Qual que é a diferença? Porque quando a gente está aqui trabalhando a nossa autoestima, está buscando conhecimento sobre narcisista, ele vai entrar, só que ele não vai ficar muito tempo, entende? Porque você já vai identificando ali no terceiro mês, no quarto mês. Porque eles conseguem segurar a máscara ali por 5, 6 meses. Depois eles não aguentam mais, né? Aí eles vão começar a soltar de levezinho, né? As torturas psicológicas, o controle, a manipulação, ele vai soltando. Então, quando você já conhece, começa a entender de narcisista, você fala, epa, peraí. Né? Até tem uma cliente que eu achei bacana hoje, ela comentou comigo que ela conheceu um cara legal, é bacana, só que ela percebeu que ele fica mandando mensagem para ela o tempo todo, que ela justifica para ele já onde ela está. Aí ela pegou e falou, eu já tô dando bloco, eu já tô bloqueando, eu já percebi que é um narciso. Olha só, é isso, gente, vocês começam a observar, começam a perceber, porque uma pessoa normal não vai ficar te controlando, não vai ficar te perguntando, te ligando toda hora, mandando mensagem toda hora, sabe? São pessoas que têm, entende? São pessoas que não batem bem. Né? Uma pessoa normal, ela trabalha. Ela vai trabalhar, ela vai focar nas coisas dela. E quando ela tiver um tempinho, ela vai mandar pra você. Se você não puder responder, ela não vai quase enlouquecer ali sem nem te conhecer. Né? Depois, dentro de um relacionamento, pode ser que a pessoa faça... É o bombardeio, né? Ela entendeu que é uma preocupação, talvez, de uma situação. Mas é uma coisa rara. Não uma coisa constante, né? Então, o fato de você estar vindo buscar conhecimento não te blinda, mas te ajuda a conseguir identificar e se fortalecer e conseguir se distanciar de alguma forma. Sim. É não permanecer o negócio, né? Isso. Inclusive foi esse clã que me salvou, né, gente? Que me tirou dessa arapuca. Foi. Bem na época que eu estava conhecendo, a gente se conheceu. Aí montamos o nosso clã e conseguimos salvar de alguma forma. Deixa eu ver. Você me ajudou muito a esclarecer. Um cara assim, nossa, era abuso e não percebia, viu? Vocês começam a perceber. Parabéns. Vamos lá. Tem uma aqui, eu só não entendi o começo. Terminei, eu acho que ela quis dizer, né? Terminei um relacionamento abusivo e fiquei com todos os sintomas de culpa, raiva, sentimento de perda e tristeza. Uma pergunta. Eu achei fantástica essa pergunta. O narcisista sempre é aquela pessoa perfeita na sociedade? Às vezes ainda fico na dúvida. E aí, gatas? Não. É aquela pessoa perfeita na sociedade? Não, depende do que qual é o suprimento que o narcisista precisa. Entende? Do que ele se alimenta, por exemplo.
Porque, por exemplo, tem narcisista que não se importa com a aparência dele. Ele é relaxado, né? Tem narcisista, mas ele vai fazer todo, né, todo o ciclo de abuso dentro do relacionamento. Mas ele não é aquela pessoa charmosa, aquela pessoa que chama atenção, aquela pessoa inteligente, não. Então depende do que ele quer, né? Uhum. Se ele se apresentou assim pra você, é porque ele sabia que isso ia de alguma forma te cativar. Geralmente ele escolhe a máscara de acordo com a vítima, Sim. né? De acordo com o ambiente que ele tá ali, que ele precisa sobreviver naquele ambiente. Então ele usa aquela máscara. Tem uns que vão se vestir, como a Lê falou, ai, não tô nem aí pra aparência, não sei o quê. E vão usar isso, às vezes, como uma forma de coitadismo. Ai, olha, você tem que salvar esse homem, tadinho, sabe? Ele precisa de uma mulher na vida dele, que dá um banho de loja nele, que arruma ele. Gente, a sociedade funciona assim, então eles se aproveitam disso. Às vezes ele vai espiritualizar isso. Não, é porque eu sou desapegado dessas questões materiais, minimalista, não sei o quê. Entende? Ele vai construir ali um personagem, uma história que vai cativar as pessoas, que vai esconder o predador ou o parasita que ele realmente é. E aí isso varia de acordo com a necessidade dele no momento, como a Lê falou. Exato. Eu não sei se foi o caso dela, né? Mas pode ser que ela tenha se envolvido com o grandioso, que é aquele que sim, tem um destaque na sociedade, né? E por ela falar assim, sintomas de culpa, raiva, sentimento e tal. Não sei se é o caso, mas pode ser que o fato dela estar perguntando se eles são pessoas perfeitas, né? Porque provavelmente ela terminou, né? Teve ali a iniciativa do término, e essa pessoa, esse narcisista, seguiu com a vida dele, já procurou outra vítima, né? Então é muito comum que isso demonstre que você é errada, você é culpada por ter terminado, né? A culpa é sua porque você não supriu, enfim. Então, o grandioso, ele tem sim um destaque na sociedade, né? Em alguma área. Seja no trabalho dele, seja com os amigos, ele quer ser o bonzão, ele é o cara da galera, ele é o descolado, né? Então, ele parece ser, sim, uma pessoa perfeita. E essa sensação pode te gerar uma raiva, né? Um certo, né? Um sentimento ali de frustração, porque eles não se importam. Eles não se importam, eles não vão se importar, eles não vão pedir desculpas, eles não vão assumir, né, o que eles fizeram, e eles vão seguir com a vida deles. Então, eles não são pessoas perfeitas, não, né? Pelo contrário. Só que eles se mostram e eles demonstram esse personagem perante a sociedade, né? Ele vai sempre ter uma máscara social, né? E isso é mais o perfil do grandioso do que do oculto, do vulnerável. Isso mesmo, Ju. Uma pessoa pode ser narcisista e bipolar ao mesmo tempo? O narcisismo por ocorrer como sendo alguém com bipolaridade? Dúvida. Ah, entendi. Gente, o que acontece, né? Às vezes ele é narcisista e foi diagnosticado como bipolar. Porque raramente acontece um diagnóstico de narcisista. Os médicos raramente fazem um diagnóstico de narcisista, entende? Então, para poder justificar aquele comportamento dele de destruição, né, ele vai colocar como bipolar. Mas sim, acontece de a pessoa ser bipolar e ser narcisista. Ser bipolar e ser histriônico. Ser bipolar e ter borderline. Ser narcisista... Opa, misturei tudo aqui. Ser narcisista e ter depressão, né? Tem até TDAH, né? Tem narcisistas que são diagnóstico de TDAH. Então, não se enganem, tá, gente? Não se enganem. Porque nem diagnóstico da carta branca para a pessoa ser maldosa com você, pra pessoa gritar com você, pra pessoa te controlar, pra pessoa te abusar de você. Nem diagnóstico, tá? Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque quem não é da área da saúde às vezes não entende muito. Gente, o que é um diagnóstico? O que é o DSM? É uma descrição de padrões. Então, quando se diz que alguém é narcisista ou transtorno narcisista, é que eles pegaram padrões de comportamentos, entenderam esses padrões e classificaram e nomearam.
para que a gente pudesse atuar sobre isso. Mas o diagnóstico, ele não é uma explicação. Porque você percebe que o diagnóstico não explica, por exemplo, ele faz isso porque ele é narcisista. E por que ele é narcisista? Porque ele faz isso. E por que ele faz isso? Porque ele é narcisista. Não tem uma explicação. Fica nessa. Diagnóstico não explica. Diagnóstico só descreve padrão e nomeia. O que vai explicar são as abordagens psicológicas. Daí cada abordagem vai ter um olhar diferente sobre o padrão de comportamento e vai entender isso. Então quem é da psicanálise vai para a coisa do inconsciente, do aparelho psíquico. Quem é da análise do comportamento já vai para a coisa da interação do corpo com o ambiente. Quem é da TCC já vai para coisa mais da estrutura, do cérebro, do corpo. Então, o diagnóstico não é explicação. Não é, ele faz isso porque ele é narcisista. Isso é só um padrão de comportamento. Como a Lê falou, se a pessoa te maltrata, se a pessoa te adoece, se a pessoa está te fazendo mal, pouco importa qual que é o diagnóstico que ela se encaixa. Você tem que se preservar. Não ficar tentando salvar essa pessoa, ajudar essa pessoa. Sim. Porque enquanto você está fazendo isso, você está perdendo a sua vida, você está perdendo a sua saúde, gente. Faz sentido isso para vocês? O que vocês acham? Total. Né? Porque tem os empatas, eles têm esse peso do cuidar, né? E aí ela fica com uma pessoa que tem um diagnóstico, ela entende que ela tem que cuidar dessa pessoa, e essa pessoa tá acabando, tá desgraçando a vida dela, né? E muitas mulheres foram treinadas para ser assim desde a infância. De novo, não é uma coisa que nasce com você. Por que eu tenho essa necessidade de salvar as pessoas? Empata é só uma descrição de um padrão. Você vai ter que buscar na sua história de vida, na sua cultura, na sua família, no funcionamento do seu corpo, por que você age dessa forma. E não aceitar como se fosse, eu sou assim e pronto. Eu vou continuar agindo assim, repetindo esse padrão para sempre. Não, o diagnóstico, o nomear um padrão é para a gente poder atuar sobre isso e melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. E independente, cada pessoa vai se responsabilizar por si, né? Total. Imagina, cara, isso é muito cultural porque fica muito fadado às mulheres isso, né? Como a Stephanie falou, a gente já é treinada desde a infância a sempre se colocar nesse lugar de cuidado. Então, quando a gente vai para os relacionamentos que acontecem essas questões, né, de diagnóstico, isso e aquilo, é sempre as mulheres que assumem esse papel de zelar pela responsabilidade da saúde física e emocional de um homem, né? E isso é muito perigoso. Porque se a pessoa, independente do que ela tenha, né, como a Stephanie bem colocou, é um padrão de comportamento, né? Se ela não reconhecer que ela precisa mudar, e narcisista dificilmente vai reconhecer isso, né, que ele precisa mudar esse padrão de comportamento, até porque ele se beneficia disso, né, jamais ele vai querer mudar. Como é que você vai se responsabilizar por uma pessoa mudar o comportamento dela? Você só pode mudar o seu. Você só pode mudar a sua realidade, né? Então, mana, se você está ouvindo isso, você não é a Mulher Maravilha para mudar o diagnóstico de alguém, né? Então, vamos olhar para a sua história, né? Vamos entender a sua vivência familiar, como foi a sua adolescência, se tem alguma ferida emocional ali que te fez se colocar nesse lugar de salvadora, né? Como que foi a sua criação? Né? Você foi treinada também para cuidar um homem, para cuidar as pessoas, para zelar pela saúde das pessoas? Porque aí a gente está se responsabilizando por um monte de marmanjo. Falou tudo, Ju. E é muito importante isso e muito cultural. Gente, enquanto as mulheres estão tentando diagnosticar psicologicamente os homens, 60% das mulheres que têm câncer de mama são abandonadas pelos maridos. Então,
é desigual, sabe? Você tá aí quebrando sua cabeça, tentando diagnosticar um cara que tá te destruindo, enquanto que a maioria dos homens não permanece do lado da esposa no momento de doença física que ela mais precisa de apoio. Então a gente tem que começar a abrir os olhos para isso, né? Porque se você tá ali dispensando o seu tempo, sua energia, seus recursos, seu dinheiro em alguém que quando você precisar não vai fazer o mesmo por você, você está investindo num barco furado, né? E é só você observar os detalhes, né? Às vezes você precisa estar de cama, ele não vai cuidar de você. Uma gripe, o cara não compra um remédio. Ele vai, né? Então, assim, realmente começar a observar os detalhes, observa aí dentro de você se existe igualdade, se existe reciprocidade, né? Se você perceber que não está existindo, né? E tomar muito cuidado com essa tal linguagem do amor que o povo, ele não cuida de mim, mas a linguagem do amor dele é o serviço lá fora, vai trazer dinheiro para casa, né? Cuidado. Uhum. Isso aí é um monte é mais uma forma de novo, para submeter a mulher às migalhas. Gente, e assim, você abrir o olho para o que está acontecendo e entender e ver que você se envolveu com narcisista, isso dói muito, né? Isso dói demais. Só que não tem como a gente viver no automático e viver num estado de negação para sempre, né? Porque cada vez que você evitar querer ver a verdade, você evitar querer entrar em contato com a sua história, as suas feridas emocionais, enfim, isso vai te afundar cada vez mais, né? Então a gente entende que é difícil, sim, quando a gente percebe, quando a gente começa a abrir os olhos, né, e olhar para a realidade, porque isso nos leva num estado de negação, né? E é só a autoaceitação que vai tirar a gente desse buraco aí. E depois da negação, quando a gente encara a realidade, entra em depressão, né? Aí vem a fase da depressão. Então a gente fica evitando o sofrimento, só que a gente está indo para um buraco mais profundo quando a gente evita esse sofrimento. Aqui eu achei bem bacana que ela falou: meu caminho para a liberdade foi por meio do conhecimento. Amém. Gente, conhecimento liberta. Se a gente não soubesse tudo que a gente sabe aqui agora, nós também estaríamos presas em relacionamentos com narcisistas. Foi justamente o conhecimento que ajudou a gente a sair dali. Tá? Então, é muito importante. Sim. Busca mesmo saber sobre como funcionam os narcisistas, como sair desse lugar, né? Se conhecer, eu sempre falo, conheça ele e conheça você. Conheça o narcisista, como eles funcionam, para você ficar atenta, né? Porque ele vai atacar de todos os lados, então vai te ajudar a se proteger. E também se conheça, né? Principalmente se conheça. Busca muito conhecimento, busca muita informação, que aí você vai perceber que você só vai se fortalecer cada vez mais. Sim. Tem 3 tipos de conhecimento que mudaram a minha vida, que eu quero compartilhar com vocês, gente. Conhecimento sobre como funciona o corpo humano, como que funciona o cérebro humano, como que funciona o sistema nervoso, como que funciona a questão hormonal do corpo. Conhecimento sobre isso, gente, mudou a minha vida. O segundo tipo, conhecimento sobre como funciona a cultura na qual eu estou inserida. Gente, esse mundo já tem uma história e isso influencia a forma como a gente está vivendo hoje. E se você não buscar conhecimento sobre isso, não entender a história da sua espécie nesse planeta, não entender o funcionamento do seu corpo, gente, você vai estar como se estivesse andando com os olhos vendados aí, à mercê de qualquer pessoa ruim. E o terceiro conhecimento é o conhecimento sobre a sua própria história de vida. Mergulhar em você mesmo, em cada detalhe da sua história. Enquanto a gente ficar negando as partes doloridas do nosso passado, da nossa história, enquanto a gente ficar romantizando a nossa família, romantizando a nossa infância, sem querer olhar para as coisas que causam dor, a gente vai continuar com vazios, com padrões de comportamento disfuncionais. Então eu sei que é muito difícil, como a Ju falou, dói demais. E quando a gente não tem recurso para lidar com a dor, a gente só sabe fugir dela. É por isso que se você estiver nessa situação, não consegue enfrentar essa dor, vem para o nosso clã, que aqui você vai receber validação, acolhimento e ainda por cima vai aprender como sentir essa dor sem deixar ela te arrastar, sem deixar ela te sufocar, como ir lidando com isso aos poucos, como ir enfrentando aos poucos, porque, gente, é conhecimento e aprender a aplicar isso na sua vida, né?
Sim. E o autoconhecimento, ele proporciona uma coisa que é foda, né? Que é o posicionamento, que nós mulheres, né, não temos. A gente sempre foi muito silenciada desde sempre. Então, o poder de decisão, o poder de escolha, a nossa autonomia, isso sempre nos foi roubado, né? E então, essas ferramentas nos ajudam, o autoconhecimento, o conhecimento, a gente aprender a se posicionar. Porque não tem como você deixar de ser um alvo, né? A diferença é que você, o se posicionar, não te coloca dentro das dinâmicas, né, de relacionamentos abusivos. Então é como se você falasse, espera aí, aqui não, meu filho. Aqui você não vai entrar, né? Então isso é significante, gente. Isso é transformador, né? Mandem um abraço aqui para Brasília. Tá? Beijo. Ô, Brasília! Beijo, Brasília! Eu tô no Mato Grosso do Sul, a Ju também tá no Mato Grosso do Sul, e você, Stephanie? Eu estou em Floripa, gente, graças a Deus, tá? O melhor lugar do mundo pra mim. Graças a Deus! Uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, gente, foi mudar para essa cidade, realizar um sonho que eu sempre tive, e isso só foi possível graças ao autoconhecimento, como a Ju falou. Se conhecer foi o que fez eu me posicionar e vir morar nessa cidade maravilhosa que eu amo muito. Aqui, uma das nossas seguidoras colocou, ele é muito doce, é o oculto. É o oculto. Não grita, não faz cara de bravo, mas faz você sentir uma pena, você sente tanta pena, tadinha, ele é tão doce. Como é que eu vou deixar de fazer uma coisa para esse homem que é tão doce? E aí, de pena em pena, você vai cedendo, você vai deixando de fazer coisas simples, você vai deixando de ser você mesma, porque, meu Deus, jamais que eu vou machucar tão doce esse homem, né? E aí, quando você vê quem ficou amarga, foi você. Ele continua lá, docinho, docinho, e você tá azeda, seus sonhos morreram, você odeia a sua vida, tudo para não machucar o docinho, tão docinho, né? É assim, gente, a história. Na maioria das vezes, bem sutil, bem na sua cabeça, você vai justificando tudo o que está acontecendo. E quando você vê, aí geralmente já está num ponto difícil de sair. Mas ainda assim é possível, tá, gente? Não importa onde você está, sempre é possível voltar. Sempre é possível resgatar o seu amor próprio, ativar de novo o seu glow. Basta uma faísca aí para esse brilho voltar, para esse fogo voltar. Para essa loba, né? Reviver. Para essa loba voltar e ressuscitar. O corpo sofre e sente as consequências dessas agressões implícitas. Nossa, sim. Falou tudo. Às vezes a mente nega, mas o corpo sente e sofre tudo. Sim. E aquilo que a gente chama de intuição, né, geralmente é o seu corpo te sinalizando que tem alguma coisa errada aqui, né? Opa! E, gente, não, você pode estar num estado de negação tremendo, né? Não quero ver, não tô entrando em contato, mas automaticamente o seu corpo vai manifestar, né? Você tem crise de ansiedade, você começa a perder cabelo, você começa a ter taquicardia, né? Então são todos sintomas que demonstram que você... E isso pode acontecer tanto durante, né, a convivência com o cara no relacionamento abusivo, como também na ruptura afetiva, né? A vivência da abstinência emocional. Aquela droga foi tão boa por um tempo que depois que você se separa do cara, o seu corpo começa a se manifestar também, né? A ter essas questões que eu acabei de pontuar: crise de ansiedade, taquicardia, perda de peso, cabelo, apetite, né? Vira uma loucura, né? Então isso já é uma sinalização de que tem alguma coisa errada, né? Mesmo que seja tudo muito sutil e não consciente, a violência psicológica, você vai começar a sentir, né? E se você vive muito no automático, você não se escuta,
Você não para analisar, né? Para fazer essa validação emocional. Mas peraí, o que está acontecendo? Por que eu estou sentindo culpa? Por que eu tô com pena do cara tão doce? Se ele é tão doce, por que eu tô sentindo pena? Se ele é tão doce, por que eu tô me sentindo culpada? Né? A gente foi treinada também para não escutar o nosso corpo. Só que de uma hora ou outra ele vai manifestar isso, né? E as consequências são gravíssimas, né? São sérias. Até eu vi esses dias, eu tava assistindo uma série, minha filha... E aí, a moça da série, ela tava se preparando para ir pra faculdade. Aí aparece um rapaz que é apaixonado por ela e quer levar ela embora. E ela fala que não, que ela quer estudar e tal e tal. Aí depois ela vai desabafar com as amigas e ela fala, nossa, como eu fui cruel, nossa, eu perdi uma oportunidade da minha vida. Vocês começam a perceber, gente, como a Stephanie falou, que a gente começa a estudar a sociedade, o funcionamento da sociedade, nos levou a isso. Tudo, todas as informações... Toda a educação que a gente teve nos levou a ficarmos presos em relacionamentos abusivos. E hoje a gente está trabalhando aqui com muita força, com muita garra, essa desconstrução, né? Por isso que a gente está aqui toda semana, a gente montou esse clã, que até mesmo para fortalecer nós três, para a gente buscar conhecimento para nós três também, e para as meninas, né? Para vocês, para a gente ir acolhendo, para a gente se fortalecendo cada vez mais. Porque toda a nossa formação nos levou a sentir culpa. Até aqui tem um comentário que eu achei interessante para que vai agregar aqui. Tem uma irmã narcisista que logo de primeira você identifica. Quando você tem um pouco de conhecimento, por isso adoro vocês, minha mente está muito mais aberta. Então você começa a observar as pessoas, peraí, mas por que essa pessoa está me tratando desse jeito? Ela não tem o direito de fazer isso comigo. Né? Peraí, mas olha aquilo ali que ela tá fazendo. Então você começa a aprender a se blindar, a se posicionar, a se retirar, fazer a pedra cinza, se defender. Se defender, principalmente, porque a gente também não aprendeu a se defender. Né? A gente aprendeu a dar, né? Tem a frase, né? Se a pessoa dá um tapa de um lado, você vai oferecer o outro lado. Mas quem oferece? Nós, os empatas, as mulheres. Só a gente que oferece do lado, porque os outros não. Então, só a gente que tá levando porrada a vida inteira, cheia de doenças, sofrendo, né? Sempre atrás de todo mundo, né? Nunca protagonistas da nossa vida, porque a gente tá dando a outra face, né? E tem... Isso quando a gente não dá, a gente sente culpa, né? Olha a estrutura aí de novo. Sim. É nutrição emocional, como a Lê falou. A sociedade tá o tempo todo nutrindo a gente de uma visão tóxica do mundo, de uma visão tóxica de nós mesmos, de uma visão disfuncional. Então, quando a gente busca conhecimento sobre isso, quando a gente se reúne com pessoas que também estão em desconstrução, quando a gente participa de grupos semanais, a gente está o quê? Nutrindo o nosso cérebro, nutrindo o nosso corpo, nutrindo a nossa mente com uma outra visão de mundo, com uma outra perspectiva, se fortalecendo, gente. Isso é uma coisa que é contínua e constante, porque se você se afasta um pouquinho dessa outra perspectiva, de uma forma de vida saudável, o mundo já vai te levando. Não, é assim mesmo, é o sacrifício. Quem ama se sacrifica. Você tem que dar a outra face. Não, no futuro isso vai compensar. Então essa conversinha tá em todos os lugares, tá nos filmes, tá nas músicas, tá nos livros, tá nas pessoas, nas familiares que vivem ao nosso redor. Então, pra gente sair disso, a gente tem que estar constantemente se lembrando, não, eu sou um ser humano, a minha vida vale a pena, eu tenho que cuidar de mim, eu não tenho que me sacrificar por ninguém, colocar limites não é crueldade, a gente tem que estar o tempo todo, constantemente validando isso, porque senão a gente vai sendo levada pela maré da sociedade. É como nadar contra a maré, é um esforço constante, porque a sociedade está tentando te levar para esse lugar dos relacionamentos disfuncionais. É muito novo isso. Agora que a gente está entendendo que a forma de se relacionar baseada em coerção, em dominação, em controle, não é saudável. É de 10 anos para cá que a gente começou a ter acesso a imagens do funcionamento do cérebro de crianças e de adultos, que a gente começou a perceber que isso causa um dano físico na pessoa. Um relacionamento que tem desigualdade de poder, onde um é superior, onde um é inferior, um manda e o outro obedece, isso prejudica o nosso cérebro, isso faz o nosso cérebro ficar
pior, isso faz os nossos hormônios funcionarem de uma forma destrutiva. E a gente só começou a descobrir isso tem uns 10, 15 anos. Então é um conhecimento muito recente. Por isso que é nadar contra a maré. Por isso que a gente tem que estar constantemente se nutrindo dessa nova mensagem de que não, eu não quero dominar ninguém, não quero que ninguém me domine, eu não vou ultrapassar os limites de ninguém, mas também não vou permitir que ninguém ultrapasse os meus, eu não vou salvar ninguém, também não vou esperar que ninguém me salve, eu vou viver em conexão, em vínculo saudável, compartilhando a vida com as outras pessoas e não cuidando, abandonando a minha vida para cuidar da vida dos outros. Tem um comentário aqui que eu acho que vai casar com tudo isso que a gente acabou de falar. Me relacionei com uma pessoa, disse que queria ser pai. Caí, hoje em dia ele não tá nem aí. Dia do aniversário da minha filha, ele me bateu. Cara, sinto muito, né, que isso tenha acontecido. Mas percebe como que é perigoso esse lugar da gente estar sempre cedendo, né, às expectativas das outras pessoas, né? Isso que a Stephanie falou agora, a gente está aprendendo que a gente foi muito domesticada, né, a sempre ceder, a ser a boazinha. Isso já vem lá da nossa infância, né? Se comporta, fica quieta, não, né? As brincadeiras que a gente tinha na infância não eram brincadeiras de explorar, de aventura, né? Era sempre nos colocaram num lugar, num papel, numa função, né? Cozinhar, cuidar das bonecas, brincar de boneca, enquanto os meninos estavam ali se divertindo, né? Videogame, né? Uma outra realidade, né? Então a gente está entendendo. Exatamente. Então a gente está se dando conta, como a Stephanie falou, tem uns 10 anos mais ou menos para cá, o do quão perigoso foi a gente sempre ceder, né? Sempre ceder a esses papéis que foram esperados pelas mulheres, né? E aí não estou falando de uma questão de escolha, mas eu escolhi casar, eu escolhi ter filhos, né? Só que esse sentimento de culpa, ele está muito articulado, muito fadado a nós, né? Então a gente sempre acaba cedendo, que nem no caso ali, né? Ele sempre quis ser pai. Mas e você? Você queria ser mãe? Né? A maternidade era uma escolha para você? Ou você acabou, né, indo no embalo? Né? Então, assim, é muito perigoso isso, né? As relações saudáveis não tem essa imposição, né? A gente chega num consenso, né? Se não dá mais para a gente manter a relação, eu não tenho vontade né, agora de ter filhos, não tenho. Isso vai ser resolvido, né? E a gente tem entregado, esse é o maior perigo, a gente tem entregado e confiado a nossa vida na mão de homens. Homens que nos abandonam, homens que nos traem, né? Homens que nos agridem fisicamente ou psicologicamente, né? Como a gente tem também pensado na nossa articulação entre mulheres, né? A gente tem colocado a nossa vida num patamar para os homens. Os homens estão aqui acima de tudo, né? E isso é muito perigoso, gente. A gente tem que começar a voltar os olhos para nós. O que eu quero para mim? Será que eu tô afim hoje, né, de construir uma relação, de ter a maternidade? Ou isso é uma imposição? Ou isso é um sentimento de culpa que você carrega? Né? Faz sentido isso para vocês? Gente, faz muito sentido. Eu vou falar aqui uma verdade, tá? Que precisa ser dita e que quase ninguém fala. Muitos homens tóxicos, muitos narcisistas engravidam as mulheres como estratégia de manipulação, tá? Para te controlar, para te prender eternamente a ele. Tá bom? E muita gente não fala isso, existe um tabu, como se para o narcisista os filhos fossem tóxicos, fossem sagrados, e não só mais uma ferramenta que eles usam para adoecer as pessoas. Então, quando o cara vem com essa conversa de que eu sempre tive o sonho de ser pai, você acende o seu alerta aí.
tá bom? Acende o seu alerta aí, fica de olho, observa os outros comportamentos dele, observa se é consistente. Ah, ele sempre quis ser pai, então ele faz a parte dele em casa, ele limpa as coisas, ele lava, ele cuida da casa junto com você, ou ele acha que isso é sua responsabilidade? Ele cuida dos pais dele que são idosos, ou ele botou isso nas costas da irmã? Os sobrinhos dele, ele pega os sobrinhos dele para passar um final de semana, para cuidar, ou ele só quer ser pai para dizer eu sou o dono dos filhos? Porque o homem tóxico narcisista, ele gosta de ser dono. Então ele gosta de falar, essa casa é minha, mas ele não cuida da casa, ele não limpa a casa, ele não zela da casa. Essa mulher é minha, mas ele não cuida da mulher, ele não ama. Esses são meus filhos, mas ele não cuida de nada. Ele quer alguém para cuidar dele. Então os homens sabem que a maternidade, socialmente falando, deixa as mulheres numa posição mais vulnerável e de mais dependência. Então eles usam isso e engravidam. Sabe a história do golpe do baú? Que as mulheres engravidam dos caras para dar o golpe no baú deles? Na verdade, o conto é o contrário, tá? Mulher nenhuma engravida de um cara que tem um palho para dar um golpe do baú. Na verdade, é o dono do palho que engravida a mulher para controlar ela eternamente, para se sentir o dono dela eternamente. Então, a gente tem que ser clara sobre isso. A gente tem que parar de fantasiar, gente. Aquele mundo romântico dos filmes da Disney, dos filmes de amor, do cara que sonha ser pai, que sonha ter uma família. Isso daí é uma ilusão. A maioria dos homens não foi treinados para ser pai, para cuidar de nada, para cuidar de ninguém, tá? Então você enxerga bem, enxerga quem ele realmente é. Eu sei que dói, mas se o cara não gosta de cuidar, não dá água para uma planta, se você não der água para a planta morre. Você acha que esse cara vai cuidar de um filho? Não vai. As pessoas nos contam quem elas são nas atitudes, gente. Então não fica caindo em conversinha de ai, meu sonho ser pai, ai, meu sonho eu vou ser um cachorro, não sei o quê. Não cai nessa conversinha. Observa o comportamento dele e isso com o passar do tempo. Como a Lê falou, geralmente 6 primeiros meses ele ainda tá ali com a máscara firme e forte. Então tenha paciência, não tenha filho com uma pessoa que você conhece há menos de 3 anos. Precisamos falar isso claramente aqui, tá? Não tenha filho com uma pessoa que você conhece. Eu vou dizer 5 anos, acho que é mais seguro. Assim, e observa o comportamento do cara. O que ele fala, minha filha, palavra é só vento, ó, entra por aqui e sai por aqui. Agora é na atitude que a pessoa mostra quem ela realmente é. E infelizmente, muitas mulheres caem nesse conto, né, de que o filho vai amadurecer o cara. Vai transformar, né? De que o filho vai transformar, né? Gente, eu já atendi uma moça que ela se arrependeu amargamente porque ela achou que ele ia mudar, né? Que ele ia mudar o comportamento dele, que isso ia salvar a relação, né? Não coloque a sua mão, a sua vida na mão disso, não dependa disso. Pior, né? Porque é isso que a Stephanie falou. Sim, porque se o cara já apresenta um comportamento agora, você vai esperar que ele se torne um homem, né? Não seja mais um moleque. Depois, não, isso fica fadado para você. Você é quem vai cuidar, você é quem vai acordar à noite para alimentar o filho, para trocar a fralda suja, né? Não pense que um cara vai criar maturidade depois de ter filhos. A maturidade ele já tem enquanto ele tá ali com você, né? A forma como as atitudes, os comportamentos que ele tem com as outras pessoas ao redor dele. Falou tudo. Casamento e filho não concorda ninguém. Gente, eu caí nessa. Eu era uma menina de 17 anos vivendo um relacionamento tóxico que o cara me traía até com buraco de árvore. Se ele visse um buraco numa árvore assim, ele tava pulando dentro. E daí, gente, enfiaram na minha cabeça que se eu casasse com ele, você ia consertar ele. Gente, eu tô rindo agora, mas é um pouco de desespero, tá? Porque realmente eles vendem essa conversinha pras mulheres, cara. O cara é um lixo, mas se você casar com ele, ele vai mudar. Por trás de um homem sempre tem uma mulher, uma grande mulher, né?
relacionamento tá uma merda, mas se vocês tiverem um filho, as coisas vão melhorar. Gente, não caia nessa, gente. Não é assim que funciona. Case com alguém que você vê que é saudável já. Tá? Só tenha filhos se o relacionamento de vocês estiver ótimo, maravilhoso. E se os dois realmente quiserem isso. Falando em polêmica de filhos, vocês viram que a ex-mulher do Porchat se pronunciou e falou da história? Vocês viram isso, gente? Fofoca Não. das celebs agora. Um momento de Gossip. fofoca. Porque, adoro. Porque ele disse que largou dela, né? Porque ele não queria disse ser pai. que ele não queria ser pai, que ele sempre tinha deixado isso muito claro pra ela e que não sei o que, e todo mundo começou a achar que ela era meio louca, né? A imprensa criou essa ideia de que ela era uma mulher louca, que sabia que o cara não queria filhos e mesmo assim ficou tentando mudar ele. E ela, pá, ficou ali quietinha. Aí essa semana ela se pronunciou e falou que não, que em casa ele falava direto que queria sim ter filhos. Inclusive eles tinham combinado de que só ia divulgar a separação depois, mas aí ele apareceu na mídia com outra mulher, então ela teve que antecipar as coisas e divulgar a notícia quando ela nem estava pronta ainda. Foi tudo muito rápido, ela disse. Então você vê como é que é as coisas, né? Para o homem é muito fácil. Ele largou o relacionamento e ainda inventou uma conversinha que desmoralizou a mulher. E agora ela está explicando que não é bem assim, porque geralmente é desse jeito, gente. Dentro de casa eles falam cada coisa, é tão lindo de se ver, mas depois que as atitudes mostram se é verdade ou não. Sim. Muito bom, gente. Cada live que eu tenho, aprendo demais com vocês duas. Ai, eu também adoro. Todas nós, mana. Essa... Não é à toa que nosso clã tá aí firme e forte. Esse comentário aqui, eu lembrei da Stephanie. Achei uma vez a gente conversou sobre isso. Quer ver? Dá nojo dessas pessoas quando acordamos. Lembra daquela nossa conversa? Que a gente começou a discutir sobre qual o sentimento que a gente teria, né, quando conseguisse se enxergar aquela pessoa e conseguisse dar um basta para tudo, né, e se libertar, né? E aí a Stephanie falou, é o nojo, né? É o nojo. Você não... Gente, o nojo é uma emoção importantíssima. Fiquem ligadas. Graças a Deus. O que vocês sentem nojo? Porque o nojo, ele é uma emoção de completo afastamento, assim. Então, quando o seu corpo tiver essa reação de que isso me causa repulsa, é porque você tem que, pernas para que te quero. Não fica perto, não fica perto. Não ignora. Se você ignora o nojo, ele vai meio que se mascarando. Você não consegue mais perceber que você está sentindo aquilo. Mas o seu corpo está ali gritando, se afasta, se afasta. Aí se você ignora isso, acontece aquilo que a Ju estava falando. Você vai adolescendo. Pipoca um monte de alergia, pipoca herpes no lábio, o cabelo começa a cair, unha começa a ficar fraca, dá umas diarreia louca, o corpo começa a gritar ali, ó. Você não tá me ouvindo? Você vai me ouvir de qualquer jeito. Mana, existe um poder em nós, né, que é as nossas emoções, né, os nossos sentimentos. A gente foi treinadinha, né, socialmente, para deixar isso debaixo do tapete. Não, mulher dá conta de tudo, né, tem que dar conta da casa, do marido, do filho. Então, a gente vai perdendo essa conexão, né? E são exatamente as nossas emoções que nos tira dessas relações, né? São etapas. Quando chega na etapa do nojo, é porque o bagulho ficou louco mesmo, né? Então, realmente, você realmente tá se libertando, não faz mais sentido. Isso pode acontecer tanto dentro da relação como pós-término, tá? Cada pessoa é um caso, enfim, né? Só que são fases, né? Você vai sentir raiva, primeiro tristeza, depois raiva, depois tristeza. Raiva de si
Aí você vai direcionando essa raiva para o lugar certo, para quem que é o dono dela. Aí depois da raiva vem essa delícia. O nojo é um sinal muito bom. Na terapia, quando a gente está trabalhando com a cliente e ela começa a relatar que está percebendo, que está sentindo nojo, é um sinal que realmente ela está conseguindo se libertar ali daquele encanto e enxergar, né, quem o narcisista realmente é. Porque é isso. Quando você olha pra máscara, você sente amor, você sente pena, você quer ajudar. Agora, quando você olha pra cara dele, pro olho do predador, quando você olha dentro da bolota do olho do predador, daí vem aquele ranço assim. Sim. Porque essas emoções iniciais, elas voltam pra você, né? Você sente raiva, né, a tristeza, né? E depois a raiva, ela se torna contra você. Tipo, meu Deus, por que eu fui me envolver com essa pessoa, né? O que eu fiz de errado, né? Então, quando você começa a direcionar... Exato. Quando você começa a direcionar essas emoções para ele, e aí o nojo é o principal, né? Porque o nojo, você não tá sentindo nojo de você. Você tá conseguindo ver quem realmente a pessoa é e o que ela fez com você. Então, isso é libertador, minha gente. Isso cura, né? E a partir daí, a gente consegue ir lidando com um processo de ruptura, né? O término, o contato zero, né? E por aí e por diante. Deixa eu ver, vamos ver. Ele se apresentou envergonhado e tímido. E muito, olha o oculto aqui. Todo tímido, todo envergonhado, né? Tem uns que estão todos santinhos. Sim. Como ele se sente. E aí, isso daí assim, é incrível, porque a maioria das pessoas não tem noção de como que funciona. Simular uma emoção, né? É todo um jogo de tom de voz. Então ele vai observando. A maioria deles não sentem, né, muitas emoções. Então eles têm que observar as outras pessoas e vai observando com um olhar clínico como que a expressão facial, a sobrancelha faz assim, a boca faz assim. A pena, eu gosto muito de demonstrar a pena porque eles fazem demais, que é assim, ó. Essa sobrancelha aqui. Quando você perceber que o macho tá com essa sobrancelha aqui, ó, é porque ele tá tentando causar muita pena em você, ele tá tentando ativar o botãozinho da salvadora. Daí ele faz essa sobrancelha assim. E fala, mãe, e chora. Às vezes tem uns que choram e fecha o olho assim, e a lágrima vai escorrendo, e ele com o olhinho fechado, e a sobrancelha. Tá despertando muito gatilho. Gente, o ex usava muito a voz. O tom de voz, ele entende o que te pega. Gente, tem uma raiva de... Tem uma raiva dessa fase. Gente, mas não é de mim, é do cara. Sim, só que ele usava muito a voz, tá fazendo, né? Quando ele queria massacrar, derrotar, ele era o grandioso. Só que quando ele queria que eu sentisse pena e ele se tornar a vítima do rolê, era uma voz mansinha, né? Tipo, não, meu anjo, mas você tá exagerando. E não sei o quê, né? Essa articulação que a Stephanie brilhantemente acabou de fazer aqui. É tudo, gente. É expressão facial, é tom de voz, é postura corporal. Quando ele quer te causar medo, ele infla assim, ó, o peito, ele cresce assim, fala de cima assim, faz assim, ó, pra te despertar o medo. Quando ele quer te despertar pena, daí ele já diminui. O corpo fica pequeno, em curva, assim. Ó, eu sou tão frágil, me ajuda, me salva. Essa mensagem que ele fica tentando passar. E aí, se você tá no automático, se você não está observando seu corpo, suas sensações físicas, e se você não está observando o corpo do outro, como que ele está agindo nos detalhes, você vai sendo levada. O cara quer te causar culpa, ele aperta os botãozinhos, age de um jeito, te causa culpa. Ele quer te causar medo, ele aperta outros botãozinhos e aí te causa medo. Aí te causa pena. Aí faz você se sentir a pessoa mais especial, importante, a mulher mais amada do mundo. Aí te causa
medo do abandono. E aí ele vai jogando com as suas emoções e isso começa a vir como umas ondas, assim, como um mar turbulento. E você vai assim em sua cabeça e tudo começa a girar e você não sabe mais onde você tá. E aí quando você vê, o redemoinho parece que já te levou. E é muito aos poucos, gente. Por isso que você tem que começar a estar consciente. Como a Gil falou, do seu corpo, das suas emoções e observar os outros também. Como eles agem, como eles falam, o corpo, a voz, a cara. Abrir o olho, gata, observar mesmo. A gente tem o olho e o olho parece que fica olhando para não sei por quê. Vamos olhar para aquilo que a gente tem que olhar. Para nós mesmas e por que está acontecendo nas nossas vidas. É interessante que você falou agora, né? Que você fez essa que eu falei pra você que despertou alguns gatilhos, porque veio na memória da gente, só que no fundo a gente sente nojo, né? Vocês tinham esse sentimento, você tava vendo a pessoa fazer tudo aquilo, você sentia a pena, mas no fundo tinha um nojo, né? Sim. Tinha um nojo, só que aí você dava um jeito de driblar aquele nojo. Olha como que o corpo, a mente da gente é... Camadas, as emoções vão fazendo camadas. Geralmente o nojo é uma emoção bem instintiva, então ele vai ser assim, bateu, valeu, aquela reação automática. Mas aí a gente aprendeu o quê? A usar a nossa mente, a usar os nossos pensamentos para ir reagindo de acordo com as nossas emoções. Então quando você sente aquele nojo, já vem algum pensamento, ai, mas coitado, ai, mas também a infância difícil que ele teve. Já vem a voz da sua mãe falando, ai, mas minha filha, pelo menos ele é melhor do que o seu pai. Então já vem várias coisas mentais que vão construindo outras camadas de emoções. Aí em cima do nojo, daí vem a pena, daí às vezes vem a culpa, daí vem o medo, aí vai se acumulando tudo. E aí depois, quando você consegue olhar, quando você já cavou todas essas camadas e desvendou cada uma delas, daí você consegue ver com clareza, olha, o nojo estava lá. Eu sempre tive nojo, eu sempre achei aquilo estranho, aquilo sempre me assustou um pouco, mas a minha mente, os meus pensamentos foram ensinados a, de alguma forma, justificar isso. E geralmente a gente consegue ter essa etapa final quando a gente está afastada. Sim. Né? Porque quando você está ali ainda, né, ele ainda entende que existe... Não, né? Ele vai mecanizar as suas emoções, né? Como a Stephanie sempre fala, ele sabe qual botão apertar. Né? Então, enquanto você está dentro do relacionamento, não é possível você ver de fora, porque o tempo todo você não se conecta com as suas emoções. Você é um mimetismo, gente, é um espelhamento. Né? O cara quer que ele provoca isso em você, mas ele ao mesmo tempo não quer que você entenda, que você sinta o porquê que aquela emoção foi despertada. Né? Então, você sair, você conseguir fazer o contato zero, você sair da relação, você buscar uma rede de apoio, um fortalecimento de vínculo, vai te ajudando cada vez mais. Mas peraí, mas você ficou com nojo por quê? Disso aqui, isso aqui, aquilo? Que situação que despertou isso? E aí você fala, caramba, é por isso que eu senti nojo, né? É por isso que veio essa emoção, por isso que eu tava assim, assim, assado. Né? Então, é exatamente quando você não tem mais envolvimento, porque enquanto você tá ali, é uma bagunça. Você não sabe o que é seu, você não sabe o que é dele, é aquela bagunça, né? Falou tudo, Ju. Quanto mais distante, mais clareza, gente. Olha que legal essa... Só um minutinho, gente. Pessoal, quem tá aqui no TikTok, a gente tá na rede vizinha nos stories, tá? Só vim. Olha que legal essa pergunta aqui. Por que eles não deixam em paz? Gente, eu achei interessante porque o primeiro vídeo que eu postei sobre narcisismo foi isso. E eu lembro que no dia eu me assustei, sabe? Porque até então ninguém tinha comentado sobre isso, né? E a gente ninguém abordava esse assunto. Por que eles não deixam em paz? Porque a vítima, ela acredita que ele não aguenta ficar sem ela. A vítima acredita que ele tá morrendo de amor. Mas, na verdade, não. Para um narcisista, você é um suprimento, tá? O que acontece? O narcisista, ele é vazio. Então, para ele suprir esse vazio, ele precisa ter o poder e o controle sobre você. Então, ele vai ter o poder e o controle sobre você e sobre as outras vítimas.
tá? Então ele mantém ali todo mundo preso nele. Aí quando uma tenta escapar, ele vai atrás dessa e vai deixar essa aqui no tratamento de silêncio. Essa que fica lá no tratamento de silêncio, ele não vai atender ela, ele não vai ligar ela porque tá correndo atrás dessa daqui. Ele conseguiu fisgar essa daqui, ela volta, aí ele vai para as outras, né? Então até tem o termo que fala o jogo do gato e rato, que ele ama quando você escapa, porque ele pode te trazer de volta. Que isso acende nele aquele fogo, aquele prazer, aquele entusiasmo. Caramba, eu sou bom. Adrenalina. De volta, né? Aquela adrenalina que ele precisa. Ele precisa dessa adrenalina para ele viver. E como ele é vazio, ele se sustenta dessa ânsia, dessa vibração que existe dentro dele, né? Então, o que ele vai fazer? Por que a maioria dos narcisistas não deixa a vítima em paz? Porque ele sente prazer em catar e soltar você foge, busca de volta. Né? É o predador, o narcisista ele é o predador. Então você vai, quando ele vê que você escapou, ele vai deixar um tempo ali, depois ele vai começar a correr atrás. E como que ele corre atrás? Declaração de amor, tentativa de vai falar que está tentando suicídio, vai inventar uma doença, vai parar no hospital, vai usar as pessoas, sua família, amigos para te acessar, vai ficar ali no celular, vai lá no seu trabalho, vai te perseguir e vai chorar. Né? Em outros momentos vai te ameaçar, não porque ele ama ou ele sente falta, porque eles não sentem falta e eles não amam, mas porque ele sente prazer nessa luta, né? Nessa conquista. No quê? Principalmente se foi você que saiu da relação. Né? Aí ele não vai te deixar em paz mesmo, né? Porque ele tem tanto esse ego, né, esse vazio de querer ter o poder e o controle, que ele se sente um ser tão especial que ele jamais vai admitir que uma mulher o descarte. Ele que tem que fazer o descarte, né? E muitas vezes acontece que o cara volta atrás, né, fica te perturbando somente para fazer o hoover e para trazer você de volta para a relação, para depois te dar um pé na bunda, né? Porque o ego dele é tão grande que ele não aceita ver você feliz, você viver a sua vida plena, né? Sem ele estar ali minando a tua autoestima, né? Roubando o seu brilho, vendo você desgastada, vendo você, né, toda ali lutando, né, pelo relacionamento, suprindo ele emocionalmente, né, querendo esses benefícios. Então, é exatamente por isso que eles não aceitam e não deixam a vítima em paz. E ficam rondando, né? Eles cuidam de várias formas, né? Perseguem de várias formas a vítima. Uma pessoa que eu não vou falar o nome, tá? Para preservar, mas uma pessoa da França, Paris, mandou um abraço pra gente aqui, avisou, de Portugal. Que legal, gente. Muito isso, meu Deus. Vamos lá. Deixa eu ver. O que fazer se eu cruzar com o ex-abusivo bloqueado em tudo? E ele quiser falar comigo? Dá as costas e some. Você não é obrigada a falar com ele com ninguém. Entende? Não é obrigada a falar com ninguém que você não queira falar. E simplesmente dá as costas e vai embora. Né? E aí se questiona, por que eu tenho que ficar me justificando para outra pessoa? Por que eu tenho que ficar... Quem tem que falar com ela? Né? Você não é obrigada a nada. Se empodere, seja dona da sua vida, da sua vontade, dos seus desejos. Né? A Stephanie já te preparou para falar. A gente tem tanto medo, né, cara? Meu Deus, quantas mulheres cumprimentam o cara e conversa como se nada tivesse acontecido. O cara já espancou ela e ela encontra ele na rua e ela tem medo de que se ela não conversar com ele, ela vai ser vista como mal educada. O que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão dizer? Meu Deus, as pessoas do bairro, o que elas vão pensar? As pessoas da minha igreja, a minha família, né? O que vão achar de mim? Gente, como isso mantém a gente nessa posição? Porque ele sabe disso, ele sabe que você foi treinada para ser toda educadinha, que você morre de medo do rótulo da mal educada, da egoísta, da grossa. Então ele usa isso para... Exatamente. Ele usa isso para te controlar. E aí ele vai falar com você como se nada tivesse acontecido, porque ele sabe que você vai responder e vai ser simpática por medo, gente.
E aí a gente tem que fazer, às vezes, um trabalho profundo para quebrar isso. Muitas vezes você foi condicionada, foi treinada, domesticada desde a infância para estar sempre nesse lugar de ser a boazinha. E aí, cada vez mais... Oi, então aí aqui deu uma cortadinha. Rapidinho, mas voltou. Rapidinho, mas voltou. E aí ele vai usar isso contra você. Gente, eu já vi o cara que usa a própria mãe. Manda a mãe mandar mensagem, porque sabe que, ai meu Deus, jamais que eu vou deixar de responder a Dona Maria. A Dona Maria que fez folhinho de chuva pra mim. Ai, eu tenho que responder ela. O que ela vai pensar? Gente, o que você vai pensar? Sabe assim, a gente tem que começar a viver pra nós. O que te faz bem, o que te faz mal, o que você quer fazer, o que você não quer fazer, porque eu vou te falar bem a verdade, não importa o que você faça, o povo vai criticar, o povo vai reclamar, vai ter gente que vai pensar ruim de você de qualquer jeito, mesmo você se matando para ser perfeita, ainda vai ter gente que vai tentar te infernizar. Então, faça o que você quiser fazer. Já que você vai ser perseguida de qualquer jeito, pelo menos você vai ser julgada. Exatamente. Eu faço isso. Olha, minha família, as pessoas lá da minha cidade, todo mundo me julga, todo mundo fala mal de mim, mete o pau em mim. E eu tô aqui, linda, maravilhosa, em Floripa, vivendo a vida dos meus sonhos, com o meu cabelo, dos meus sonhos. Tô nem aí a que vampira. As pessoas falam. Eu fico feliz com isso, gente. E a gente tem que entender o valor que tem a nossa felicidade. Não tem como ser saudável se você não é feliz. Não tem como. Porque felicidade são hormônios, são neurotransmissores que fazem seu corpo funcionar melhor, que fazem seu sistema imunológico, seu coração, seu sistema gástrico, tudo funcionar melhor. Então a infelicidade, uma vida infeliz, uma vida que você odeia, vai te levar o quê? Para a depressão. Você vai querer ficar deitada no quarto. Porque para que sair daquele quarto? A vida é muito difícil. Viver nesse mundo, viver numa sociedade capitalista, machista, racista, preconceituosa, desigual, é muito difícil. Se você não tiver uma vida que você ama viver, não dá vontade não, gente. Porque para você enfrentar, sabe, essa luta que é a vida, tem que ser uma vida que vale a pena ser vivida. E não perca isso por causa de rótulos, de mal educada, de grossa. Deixa te chamar do que quiser te chamar. Você não tem esse controle. Entende? É aceitar isso. Você não tem o controle sobre o que as pessoas falam de você e sobre o que elas pensam de você. Mas você tem o controle sobre aquilo que você faz. Como que era a pergunta mesmo, Lê? Se ela visse o cara abusivo e ele viesse falar como se nada tivesse acontecido, não foi isso? O que ela faria? O que era para ela fazer? O que ela faria se ela encontrasse ele em algum lugar? Você passou por uma situação parecida, não passou, Ju? Passei. Por isso que eu pedi para vocês perguntarem de novo, né? Gente, depois do que aconteceu... Sim, eu fiquei pensando qual era a necessidade que ele queria despertar, né? E por que talvez eu tive a reação de algum medo, né? Isso aconteceu uns 15 dias depois que eu terminei, né? Ele já estava com outra mulher no rolê e ele fez questão de passar do meu lado com ela. Até uma amiga queria ir lá bater nele. Eu falei, você vai perder o seu réu primário com isso, né? Deixa pra lá. Só que eu entendi que ele queria despertar um gatilho, né? Então, acho que o que vale você prestar atenção aqui é por que eu tô tendo esse medo, o que esse medo tá sinalizando de ele romper com o silêncio, né? É uma necessidade também que você espere que ele faça, porque o contato zero vai além de você não ter mais contato com a pessoa, né? É você não recolher informações, é você não stalkear. Então eu penso que também é uma questão de você entender qual que é a necessidade que você está tendo no momento, né? Por que ele romper com o contato, vir falar com você, te despertou um gatilho de medo, né? Do que eu tenho que fazer, será que isso é normal? E é exatamente isso. O contato zero é você manter uma postura.
Porque se você quebrar e você der uma brecha, isso vai despertar, né? Você pode estar num momento muito vulnerável, carência, abstinência emocional, e isso pode trazer você de volta para a relação, né? Então, por que que eu tenho que responder? Né? Até quando ele tentou causar ciúmes, né? Ele até passou perto de mim se esfregando. E foi aí que aconteceu o que foi maravilhoso, né? Porque eu senti nojo. Eu não senti raiva, mas eu não correspondi a ele, porque ele queria que eu falasse. Ele queria que eu te falasse, ó, tira a mão daqui, você tá achando que você é quem? Ele queria que eu desse abertura para conversar com ele. E aquilo, gente, foi transformador. Porque quando ele fez isso, eu nem raiva da mulher, eu só olhava para ela e sentia pena. Eu só conseguia sentir pena dela, né? Oh, meu Deus, uma mulher tão bonita vai ser mais uma vítima desse bosta, né? E sentir nojo. Porque até então a minha desconfiança era uma possível traição e um descarte, né? E encontrar ele com outra pessoa pouco tempo depois que a gente tinha terminado, isso meio que confirmou a minha desconfiança, né? Então eu consegui externar esse sentimento para esse momento. Então, se isso chegar a acontecer, né, volta para você, se conecta, por que eu senti essa necessidade de querer quebrar o silêncio, de querer quebrar o contato zero? Isso só vai ser prejudicial, né? Então, pense nisso e se conecte com você mesma. Isso aí, o contato zero é uma postura. Achei massa que você falou, Ju, porque é do olhar. Você olhar no olho do cara, isso já dá uma abertura momentânea, é quase uma magia. Aí ele já vai ter um acesso, ele já vai estimular o seu corpo de alguma forma. Entende? É isso, a gente acha que a gente pode se proteger, se privar, mas não, gente, o nosso corpo está sendo estimulado constantemente por um olhar, pelo corpo da pessoa, por cores, por cheiros, por toques, tudo, pela temperatura. O seu corpo, ele é inteligentíssimo. Então, nesse momento, ele está fazendo um geral aí do ambiente ao seu redor e medindo tudo que está acontecendo ao seu redor, porque é assim que a gente se mantém saudável. Então, só de você olhar para o cara, isso já vai ter um efeito em você, isso já vai ter um efeito psicológico. Então a ideia é nem olhar. Sabe quando você finge que a pessoa não existe, que não tem diferença, não tem um ser humano ali? É um poste, é uma árvore, é um banco de praça. Parece até forte falar assim, mas quando você passou tanta dor, tanta destruição na mão de uma pessoa, você entende que isso é necessário. Então nem olhar, fingir que não tem um ser humano ali mesmo. E foda-se o que as pessoas pensarem, o que as pessoas acharem, priorize a sua saúde, porque só você sabe o longo caminho que você teve que percorrer para conseguir chegar nesse lugar de contato zero, né, gente? É difícil, a gente sabe o quanto isso é sofrido. Então, não abra mão disso, de todo o seu esforço, por causa de nada, não vale a pena. Gente, a gente já vai para quase 1h30 de live. Aí eu separei uma pergunta aqui que eu acho que é umas que mais vem para mim. Separei para deixar para o final, uma bem pesada mesmo. Mas antes da gente encerrar, a gente quer convidar você para vir para o clã, tá? O clã das Corajosas. A gente vai estar aqui amanhã, 10 horas da manhã, com todas as meninas, para a gente poder se fortalecer, trabalhar nossas questões, acolher a sua dor, tá? A mensalidade é R$200, é muito mais acessível que a terapia, por isso que a gente trouxe em terapia em grupo para realmente poder te dar esse suporte, Sim. Tá bom? A pergunta, gente, sumiu, mas ficou na minha cabeça. Ela disse assim, eu já sei de tudo isso, só que eu não consigo terminar porque eu imagino ele com outra. Ó a bomba, gente. O que você sente quando você imagina ele com outra? É isso, é esse sentimento, na verdade, que você não consegue enfrentar. E provavelmente aí, por ser um sentimento tão difícil, tem alguma coisa relacionada à sua história do passado. Talvez uma relação prévia, mas muito provavelmente a adolescência ou infância, né? Quando a gente está numa situação muito horrível, mas a gente não consegue sair por medo de um sentimento, porque sentir aquele inferno ainda é melhor do que entrar em contato com um sentimento, é porque aquele sentimento está acumulado ali
ali, tá reprimido ali, tá vinculado a algum trauma. Então, eu te entendo, gata. Realmente é exatamente isso. É um pensamento, é um sentimento que a gente não tem ferramentas para lidar, que a gente nunca aprendeu, tá? Porque aprender a lidar com os sentimentos, ferramentas para lidar com os sentimentos, o que que eu faço quando eu estiver me sentindo assim, isso é uma habilidade aprendida. A gente vai conversando com as pessoas e vai aprendendo. Então, você nunca teve a chance de aprender. Talvez tenha aí um sentimento de rejeição, talvez tenha aí um sentimento de substituição, que é muito comum nas mulheres, esse sentimento de substituição. Sim. Eu carreguei esse sentimento grande parte da vida, porque meu pai separou da minha mãe quando eu tinha 4 anos, e eu vi ele saindo no carro, ele arrumou outra mulher com uma filha da mesma idade que eu. Então ele simplesmente substituiu. Entendeu? Eu e minha mãe substituiu por outra mulher e outra criança da mesma idade. E eu tinha 4 anos e eu tive que ver isso. E ele vinha depois, durante o período do divórcio, ele vinha para me visitar e vinha no carro com a mulher, onde a minha mãe sentava no banco do lado e com a criança no banco de trás. Então, eu, criança, vendo aquilo, aquilo me gerou uma ferida muito grande de substituição. Eu morria de medo de sentir de novo aquele sentimento de ser substituída. E eu permaneci em muitos relacionamentos tóxicos, não só românticos, mas de amizade, de família, de trabalho, porque eu não conseguia lidar com esse sentimento de substituição, porque eu não conseguia entrar em contato com esse trauma que eu tinha acontecido quando eu tinha 4 anos. Então, foi todo um processo de me reconectar com a minha história, como a gente falou aqui, identificar esse momento traumático, identificar esse sentimento e ir aprendendo formas de lidar com esse sentimento. O que que eu vou fazer quando eu me senti assim? E aí, quando você aprende a lidar com o sentimento, quando você aprende que agora você não é mais uma criança indefesa, impotente, agora você é uma loba forte, maravilhosa, e você consegue lidar com esse sentimento, aí você não tem mais medo dele. De cabelo. Aí você não permanece. Aí você não permanece mais em lugares que não te cabem por medo de um sentimento, porque você aprendeu a lidar com ele. Mas isso é um processo, tá? Não, infelizmente, não tem uma receita de bolo pronta, é aos poucos, e se você puder, vem pro nosso clã das corajosas, que você vai aprender rapidão a identificar que sentimento que é esse e a lidar com ele. Eu lembro que eu estava dando um cliente, tem uns anos atrás já, e aí ela queria sair e também ela tinha essa questão, né? Ah, ver ele com o outro, tal. Mas o que você tá perdendo? Eu lembro que eu fiz essa pergunta para ela e ela dizia assim, a gente viaja muito. E ela era muito sozinha em casa, ele não era uma pessoa presente, mas eles viajavam muito. Então ela sentia medo de perder essas viagens que eles faziam. Aí eu olhei para ela e falei assim, então o seu desafio é você se levar para viajar. Ela era dona de casa. Separou, arrumou um emprego e tal. Quando foi esses tempos atrás, eu olhei o Instagram dela, né, que eu sigo ela. Ela viajando o mundo inteiro. O filhinho dela. Não, para o mundo não. Ela viaja por aqui. Sabe? Então ela tá lá viajando. E ela e o filhinho dela feliz da vida, né? E aí eu mandei, falei, é legal e tal, né? Comentei na foto. E ela falou, você não imagina a paz e a minha alegria, que é o meu dinheiro. Eu faço as coisas que eu quero. Não era o dia dele, ele não tá mais emburrado aqui, ele não tá mais bravo aqui. Entende? Então são questões que estão mais ligadas a você do que a esse bosta, do que a esse lixo, entende? São questões que você tem para você trabalhar. E tem uma característica também que é a rivalidade feminina, né? Porque muitos homens usam isso para prender a mulher na relação, né? É tanto que o foco está sendo ver ele com outra, né? Olha essa outra, o que essa outra tem melhor do que eu? E não no comportamento do cara de estar atraindo, né? Isso aí até é um fenômeno social chamado de complexo de Cinderela, né? A gente rivalizar com outras mulheres e disputar por um macho, né? O príncipe, o macho alfa, né? E isso é uma estratégia de manipulação também, né? O cara usa da rivalidade feminina para te prender dentro do relacionamento. Ou seja, o seu foco está sendo em você não perceber
o comportamento dele de estar te traindo, e sim de ver ele com outra mulher, de olhar para essa mulher com ódio, com raiva, tá direcionando o sentimento para essa mulher, né? Sendo que para quem você tem que olhar é o cara. Então, novamente, mais uma questão social que prende a gente dentro de relacionamentos abusivos. Vem lá dos contos de fadas, né, gente? Porque o príncipe escolhe a princesa mais bonita. Então, quando o cara larga da gente e fica com outra, a gente tem essa sensação de que eu sou as irmãs feias da Cinderela e não a linda da Cinderela, entendeu? Ninguém quer ser as irmãs feias e maldosas que tem aquele pé enorme que não cabe no sapatinho de cristal, né? A gente quer ser a princesa escolhida, a escolhida, vive uma vida em busca dessa sensação de ser escolhida por um homem. Não vai te suprir. Sabe o que vai te suprir? Você se escolher. Só isso. Você escolher você mesma é o que vai suprir esse vazio que tem aí de ser escolhida pelos outros. Verdade. Fechou, gente. Fechamos então a live de hoje. Então, a gente está aqui estendendo o convite para você, pro nosso grupo amanhã, tá bom? E obrigada pela confiança, principalmente obrigada pela confiança em você abrir sua vida aqui pra gente. A gente sabe que não é fácil, né? Mas você tá aqui lutando por você mesmo, né? Para você conseguir se resgatar, tá bom? Então, um beijo para vocês e um beijo para você. Gente, muito obrigada. Te amo estar aqui. Um beijão. Tchau, tchau. Até mais.